Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Ricardo, sou pastor aqui na cidade de Brasília, Distrito Federal, e sou pesquisador da Universidade de Brasília, no curso de mestrado de Ciências e Tecnologia da Saúde. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre fortalezas da mente, mas eu quero trazer para vocês um olhar um pouco mais técnico sobre como que funciona a nossa mente. O texto base que nós vamos utilizar é 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5, que ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Esse texto, ele na verdade é recheado de expressões que nos remetem à nossa mente, à nossa capacidade de raciocínio. Ele diz que nós não militamos segundo a carne, mas diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. A palavra que aparece ali para fortalezas é oshuroma, que ela significa ter um raciocínio fortificado, um raciocínio fortalecido. Isso nos remete à mente. E depois ele diz, destruindo os conselhos, mente, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento, a mente, à obediência de Cristo. Então, o texto aqui ele fala de destruir fortalezas. E agora nós já entendemos que essas fortalezas são raciocínios fortificados. Como que esses raciocínios nascem e de que forma que eles se consolidam na nossa mente? Primeiro a gente tem que entender o que são esses raciocínios fortalecidos. Na verdade, eles são valores absolutos. E os valores absolutos são todos os conceitos que nós temos na nossa mente e que eles não aceitam mais questionamento. São conceitos que nós não abrimos mão, porque para nós ele já é definido, ele já está fechado, ele já está imutável. Nós consideramos ele indigno de ser questionado. Por exemplo, se nós deixamos de questionar a existência de Deus, então aqui nós temos um conceito absoluto, fortalecido. Se eu deixo de questionar o propósito da vida, então eu tenho aqui um conceito fortalecido, fortificado. Mas eu também tenho conceitos que são fortalecidos e são fortificados e que eles adoecem a minha fé. Por exemplo, se eu desconfio da sinceridade de um irmão ou da igreja, então esse valor ele está absoluto na minha vida, e como eu não questiono mais ele é um valor absoluto, que é uma fortaleza doentia, e isso adoece a minha fé. Se eu considero que a igreja não tem condições de me aconselhar, ou um determinado irmão não tem condições de me aconselhar, então eu tenho aqui um oshuroma, um raciocínio fortalecido, que ele acaba pautando a minha vida, mas é um raciocínio doentio e que acaba adoecendo a minha fé. Então, fortaleza eu posso dizer que são ideias que são baseadas em dois princípios, Ou é uma mentira, ou é uma verdade. Mentira sobre quem é Deus, sobre o que ele fez, sobre o que ele é, sobre o que ele faz. Mentira sobre quem nós somos em Cristo, sobre o meu papel na igreja. Mentira sobre o que eu posso, sobre o que eu não posso fazer. Então esses conceitos eles se fortalecem na minha mente. E quando eu aceito esses conselhos absolutos, eu acabo aprisionando o meu coração em trevas. E essas fortalezas, elas podem ser contra uma pessoa, contra uma família, contra uma nação, uma região inteira.
E é interessante a gente saber que nós temos um arsenal de valores absolutos e muito abrangentes para todas as áreas da nossa vida. Para cada área da nossa vida, nós podemos dizer que nós temos um valor absoluto ali guardado, mesmo que a gente não saiba. O problema, na verdade, é que esses valores eles estão numa mente escondida. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu quero explicar para vocês um pouco sobre o que é essa mente escondida e onde que estão os nossos valores. Bom, aqui nós vamos dar continuidade falando um pouco sobre como que a nossa mente trabalha. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é qual é a linguagem que a mente entende, né? E assim, a mente, na verdade, ela foi construída em cima de um sistema que nós chamamos de mundo binário. É um sistema binário. Então Deus, na verdade, na sua infinita sabedoria, ele construiu todo o sistema cerebral em cima de dois algoritmos, né? Que nós chamamos de A e O, ou 0 e 1, ou ligado e desligado. Então é muito simples, mas a mente é um sistema absolutamente complexo em cima de uma explicação muito simples. Quando foi criado a tecnologia da informação, que nós começamos a criar a linguagem de máquina, né? Os computadores foram criados e a partir daí agora a inteligência artificial, toda ela é baseada na forma como a mente trabalha. Então, como é que a mente trabalha? Sistema binário, tá? E aí, esse sistema binário, nós trouxemos ele para aplicação dentro da tecnologia da informação. Então, quando nós criamos um computador, uma linguagem de computação, ela é criada em cima do sistema binário, que é o sistema que é usado pela mente. Então, o sistema binário, né, aí falando agora de uma forma tecnológica, né, nós chamamos ele de DBase 2, ele é um sistema de numeração posicional em que todas as quantidades se representam com base em dois números, ou seja, 0 e 1. Então, a mente ela é construída assim. E como é que isso funciona? Digamos que aí fosse cada um de nós, né? E nós somos absolutamente diferentes uns dos outros. E nós falamos que nós temos personalidades diferentes. E o que quer dizer que nós temos personalidades diferentes? Quer dizer que nós somos personalizados de uma forma diferente. É como se eu fosse numa loja e eu pedisse para personalizar uma caneca de café. Então eu personalizo como eu quero e só eu tenho aquela caneca. Então assim que Deus, foi exatamente dessa forma que Deus criou a mente humana. A mente humana ela é personalizada baseado no sistema binário de DBase 2. Como é que isso funciona? Na verdade, eu tenho uma série de informações que elas são captadas pela minha mente e elas vão moldando essas informações mentais. Então, eu tenho uma formação intelectual, uma formação moral, uma formação religiosa, uma formação emocional, as experiências que eu observei, as experiências que eu mesmo vivi, e os ambientes em que eu convivi. Isso tudo aliado à minha herança genética. Então eu trago no meu DNA uma herança genética de informações dos meus antepassados. E eu junto com isso uma formação intelectual, que é uma informação que eu recebi de livros, e isso vai me formando, né, que eu recebi na escola e tudo. Depois eu junto com isso uma informação moral, né, que vai me formando, é uma formação moral, e que ela me diz o que eu posso, o que eu não posso fazer. A formação religiosa, que vai também dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. A minha formação emocional, e aí desde a infância a gente vai dizendo para a criança, por exemplo, homem que é homem não chora. E aí essa informação ela é guardada na nossa mente, né? E lute como uma princesa, e isso vai sendo guardado na nossa mente. Então tudo isso
aliado às experiências que eu observei e às experiências que eu mesmo vivi e ao ambiente em que eu estou, ele vai formando a minha característica e vai me personalizando. E de que forma ele vai personalizando? Como eu te falei, a mente ela é formada pelo mundo binário. E o mundo binário, no cérebro, ele se baseia em respostas positivas e negativas. Então isso pode e isso não pode. A gente chama de sim e não, yes e no, I, o, positivo, negativo, ligado, desligado. Então quando eu vejo uma situação em que a minha mãe foi agredida na infância pelo meu pai, então essa informação ela é ligada na minha mente. Tá? Aquele comportamento ele é ligado na minha mente. Então, o meu pai nunca levantou a mão para minha mãe. Aí esse comportamento ele é desligado na minha mente. Então ele funciona exatamente como esses botõezinhos de liga e desliga. E essa vasta conexão de herança genética, de formação religiosa, de formação moral, de formação intelectual, tudo isso vai moldando a minha mente, ligando e desligando, como se fosse o painel de um grande avião. E aqueles botões, eles vão sendo ligados e desligados. E esse conjunto de botões ligados e desligados, essas informações, ele vai moldando o meu comportamento e vai me caracterizando, vai moldando a minha personalidade. Então nós chegamos aqui para entender o seguinte, de que a mente, como é que funciona a divisão da mente, né? A mente ela é formada, sempre quando a gente fala assim, porque a mente humana, mas o que é a mente humana? Deus é tão maravilhoso, tão sábio, que até hoje nós estamos tentando entender como é que funciona a mente humana, né? E essa tem sido a principal síntese das minhas pesquisas, é exatamente saber como funciona a mente humana. Como que Deus desenhou essa coisa tão maravilhosa. E hoje nós já entendemos de que nós possuímos 3 mentes, né? Então essa já é uma teoria que ela é usada por muitos psiquiatras, por muitos psicoterapeutas, alguns pedagogos, psicólogos. Nós já estamos entendendo de que nós possuímos 3 mentes. Uma mente inconsciente, uma mente subconsciente e uma mente consciente. A mente inconsciente ela tem funções automáticas e você não consegue mudar muito isso, tá? Ela é um sistema de defesa do corpo. Ela já sai de fábrica já programada. O organismo já programou ela com algumas informações. Na hora que a criança nasce, por exemplo, nós da área da saúde nós chamamos de apigar. O que é o apigar? O apigar ela é aquele primeiro choro da criança, em que nós anotamos ali no cartãozinho do bebê, dizendo quantos segundos ele ficou entre o nascimento e o primeiro choro. Então essa informação do choro, ela está na mente inconsciente, está guardadinha ali. Mas nós também temos a mente subconsciente, que é onde tem as informações de tomada de decisão, e nós também temos a mente consciente, que é a parte analítica, é aquela parte que vai analisar quais serão as ações que serão tomadas. Então, vamos começar aqui pela mente inconsciente, tá? A mente inconsciente, ela é um depósito de informações automatizadas, sobre as quais nós não temos muita atuação, porque faz parte dos mecanismos de defesa do corpo. É aquela informação, por exemplo, quando um copo cai. Então, quando o copo cai, que o olho vê o copo caindo, ele automaticamente vai para a mente inconsciente para verificar qual é a informação que tem ali. E a mente inconsciente manda você pôr o pé. Exatamente uma forma de defesa, tá? É quando você vê uma pedra vindo na sua direção e automaticamente a mão se levanta sem que você tenha planejado isso. São informações que estão automatizadas, gravadas, guardadinhas ali. E ela traz essas informações do que nós vamos fazer no automático, sem planejamento, tá? O inconsciente, ele é estimado de ser
cerca ali de 2% da mente. Então nós temos ali 2% da mente que ela é tomada pela mente inconsciente, que são essas funções automáticas. Depois disso a gente vem para a mente consciente, que é a parte analítica, né? É onde nós fazemos cálculos, onde nós tomamos decisões. Essa parte analítica é um processador de informações e é a parte do cérebro que toma as decisões. Mas interessante lembrar que quando essa parte do cérebro vai decidir, ele se baseia nas informações que estão contidas nas mentes subconscientes e inconscientes. E essa mente consciente, ela é estimada de ser apenas 10% da mente. Então, quando você vê alguma pessoa dizendo assim, porque nós, os seres humanos, nós só usamos 10% da mente. Claro, nós não temos como usar na parte analítica 100% da mente. Porque a mente, na verdade, ela é dividida. E 10% da mente faz parte da mente analítica, que é a mente que é onde você vai raciocinar, onde você vai pensar. Aí você diz, então eu não estou usando o resto do cérebro. Claro que você está usando. É porque o resto do cérebro está sendo usado pelas outras mentes. Tá? Então, o que a mente analítica acredita não é exatamente o que o subconsciente acredita ou o que o inconsciente acredita. Então, aqui o que nós temos? 2% do subconsciente e 10% da mente consciente. O seu raciocínio, ele só consegue ser formado por apenas 10% da sua mente. Aí você me pergunta, e onde estão os outros, né? Todo o tamanho da mente. Na verdade, ela está na mente subconsciente, que não é onde você toma a decisão, mas é onde você tem todas as informações para a tomada de decisão. Ela é um depósito de informações às quais nós não temos muito acesso, porque ela está debaixo da nossa consciência, ela está no nosso subconsciente. É onde estão reprimidos os nossos instintos, a nossa agressividade, os nossos medos. O nosso subconsciente guarda as memórias mais traumatizantes e ele é estimado de ser 88% da nossa mente. Então, quase toda a capacidade da nossa mente, ela é um depósito de informações subconsciente. E ela é extremamente receptiva a mensagens subliminares, aos estímulos que são captados pelo cérebro humano de um modo não consciente. Num filme que você assiste. Por isso que a gente consegue lembrar de um filme só pelo trilha sonora. Tudo isso está gravado no nosso subconsciente, está guardadinho lá. Por isso que ele ocupa tanta parte do nosso cérebro, que são as informações que nós precisamos. Mas qual é o grande problema? É que essa mente ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela cria realidades virtuais. E ela acaba dentro dessa realidade virtual te trazendo sentimento de culpa, de felicidade, de depressão, de ansiedade, de confiança, de inferioridade, de traição e por aí vai. Como, Paulo? É porque ela vai guardando informações e ela vai criando um padrão que vai sendo formado de acordo com as informações que estão ali guardadas. Tá? Então, de tanto você assistir determinado tipo de filme, ela vai moldando o seu comportamento àquelas informações que você está recebendo. De tanto você ouvir uma brincadeira, de tanto você presenciar uma coisa, de tanto você ver, ela vai guardando essas informações e ela vai criando realidades virtuais. Então tem uma história que a gente conta a respeito disso, né? Na verdade é uma piada, mas a história na verdade é assim. Diz que um homem estava caminhando, estava viajando no seu carro e passando por uma estrada de terra, lá por umas fazendas, e lá pelas tantas o carro furou o pneu. E ele desce, procura o macaco e não acha o macaco. E ele fica ali preocupado. E aí o subconsciente dele começa a criar realidades virtuais, né? E se eu for assaltado? E se aparecer uma pessoa aqui tentar me roubar? Só que ele olha de longe e ele vê uma casa com uma varandinha, um Fusca encostado na varanda e uma luzinha acesa. E ele diz, olha, se tem um Fusca eu vou lá pedir a ele emprestado o macaco. E aí nesse caminho
ele vai conversando com ele mesmo. E a mente dele, a mente consciente, vai conversando com a mente subconsciente, trazendo informações que ele nem sabia. E essa mente subconsciente vai criando uma realidade virtual. E aí ele vai conversando e dizendo assim, poxa, mas e se o cara não quiser me emprestar o macaco? Aí ele vai pensando, ele diz assim, não, se ele não quiser me emprestar, eu vou pedir a ele para alugar, né? Dou a ele R$15. E aí ele começou a caminhar e ele diz assim, se ele me cobrar 30? Ah, não, 30 já é muito. E ele começa a caminhar e ele diz assim, se esse cara me cobrar 50? Aí ele olha na carteira e tem R$50. Ele falou, poxa, é tudo que eu tenho, mas se ele me cobrar 50 eu vou ter que pagar, porque eu estou numa situação aqui. E ele vai caminhando, não, mas e se esse cara quiser me cobrar 60? Eu não tenho os R$10. E aí, o que eu faço? E quando ele bate na porta, um senhorzinho vem atendê-lo. E o senhorzinho diz assim, pois não, no que eu posso lhe ajudar? E ele automaticamente diz assim, R$80 por um macaco? Isso é um absurdo. Eu não vou pagar isso, isso é um ladrão. E o senhor ficou olhando para ele assim, porque não tinha falado nada. Toda aquela conversa ele tinha criado na mente dele, entre uma mente racional e uma mente subconsciente, que tinha ali guardado todas as informações sobre traição, sobre momentos em que ele precisou de alguém e foi traído, sobre momentos em que ele foi explorado, situações que ele viu, algum noticiário da TV. Então todas essas informações, elas acabam manipulando a mente racional para que ela tome uma decisão que às vezes é uma decisão irreal. Então nós precisamos sim compreender um pouco sobre como que funciona a nossa mente. Então nós temos aqui a mente humana, é uma mente extremamente complexa, né? E muitas informações estão guardadas aí e nós precisamos ter a sabedoria para nós conseguirmos desvendar essa mente. E hoje nós conseguimos entender que a mente inconsciente, ela possui apenas 2% de toda a nossa capacidade cerebral. A mente consciente, que é essa parte analítica, que é aquela que a gente estuda, que a gente lê e que a gente faz cálculos, ela só ocupa 10% da nossa capacidade cerebral. Mas a nossa mente subconsciente, que é onde estão guardadas todas as nossas informações necessárias, ela ocuparia aí 88% da nossa capacidade cerebral. Então, assim, essa mente, ela é uma das mais importantes, mas é a mente que nós damos menos ênfase e que nós trabalhamos pouco com ela, né? E é exatamente isso que eu queria trazer hoje para vocês. Aqui tem um desenho do que nós chamamos que seja a dinâmica cerebral. Como é que funciona a dinâmica cerebral? A mente, ela recebe, na verdade, informações, ela processa essas informações e depois ela apresenta esse resultado em forma de um comportamento. Então, o comportamento da pessoa, às vezes, não está muito relacionado ao que ela recebeu de informação, mas está mais relacionado ao processamento, tá? Como que isso é processado na cabecinha dela. Então, a mente recebe informações aí do paladar, da visão, da audição, do olfato e do tato. Então, você vai recebendo essas informações e, na medida em que você recebe, isso é processado pelas três mentes. Primeiro passa pela mente subconsciente, pela mente inconsciente, depois vai para a mente subconsciente e depois é que vai para a mente consciente, que é a mente analítica, que é para ela tomar uma decisão. Só que quando ela toma essa decisão, às vezes a informação que ela recebeu já é uma informação enviesada, já é uma informação que está ali cheia de tendências, né? Ela já está tendenciosa a uma decisão, porque as informações que ela está trazendo já são informações passadas e que precisam ser apagadas. Por isso que as nossas armas, elas são poderosas para destruir fortalezas. As nossas fortalezas estão guardadas no nosso subconsciente, tá? Então, é mais ou menos assim. Digamos que eu trouxe aqui para vocês essa dinâmica, né? Vou trazer um exemplo aí da visão. O olho, ele capta essa informação e manda para a mente. A mente vai processar, as três mentes
para depois apresentar isso como um resultado, uma tomada de decisão que geralmente vem em forma de comportamento. Então, digamos que você esteja ali observando um pássaro, tá? Digamos que você esteja observando um pássaro. Aí o olho capta isso e manda para sua mente. E a mente automaticamente, a mente inconsciente, vai olhar e vai dizer assim, não vejo problema nenhum nesse pássaro. Não tenho nenhuma informação de defesa. Aí manda para a mente subconsciente. Aí a mente subconsciente é que olha e vai pegar todas as informações que ela tem guardadas. Então ela vai lembrar da infância, ela lembra dos pássaros que o pai criou, ela lembra que os pássaros ficavam presos, e ela lembra que os pássaros eram maltratados, e aí ela vai juntando isso com experiências, com coisa que ela viu, com uma série de informações, e depois ela apresenta isso para a mente consciente para que ele tome uma decisão. Mas na maioria das vezes, essa decisão ela já está enviesada pelas nossas fortalezas mentais que fazem parte da nossa mente subconsciente. Digamos que no lugar desse pássaro aí fosse uma pedra que tivesse vindo na sua direção. Na hora que essa informação chegou na mente inconsciente, ela automaticamente ou lhe defenderia ou mandaria você se esquivar sem precisar passar pelas outras mentes. Ela automaticamente já toma a decisão. Mas se não tem nenhuma informação nela, vai para a mente mais perigosa, que é a mente subconsciente, que é lá onde estão guardadas as nossas informações, traumas, medos, informações erradas, verdadeiras, tudo estão lá guardados. E nós precisamos ter sabedoria de Deus para nós conseguirmos transitar dentro dessas mentes e nós sabermos exatamente como que nós vamos trabalhar. Bom, então nós voltamos aqui só para fechar um pouco esse nosso bate-papo sobre a mente humana. Mas é interessante nós sabermos que a mente humana ela é muito rica em si mesmo. E o homem só consegue navegar nela e entender ela se ele tiver a mente de Cristo. Nós precisamos desenvolver uma quarta mente, né? Que é a mente de Cristo. E essa mente, ela precisa dominar as outras três mentes, para que o nosso subconsciente ele não seja assim tão forte, tão poderoso, ao ponto de moldar o nosso comportamento e a nossa forma de viver. Explorar a mente, ela tem um preço muito alto e nós precisamos estar preparados para nós trabalharmos com isso. Até porque a imaginação, quando ela é usada da forma errada, ela adoece a fé. Como o exemplo que eu trouxe, do homem que estava naquela luta entre a sua mente consciente e o seu subconsciente, e no final das contas ele acaba adoecendo a fé. E a gente vai percebendo isso porque a nossa mente consciente ela vai determinar como é que nós nos comportamos diante de Deus, diante da igreja, diante das pessoas, do mundo ao nosso redor, e nós nos comportamos exatamente de acordo com as informações que nós temos guardadas na nossa mente subconsciente. Por isso que nós precisamos ter muita graça de Deus para visitarmos o nosso subconsciente e nós irmos ali identificando pontos e identificando aquilo que nós precisamos, que nós carecemos de destruir, essas fortalezas que estão guardadas, que são informações do passado que precisam ser apagadas, informações que precisam ser substituídas. Por isso que você tem irmãos que têm dificuldade de crer na paternidade de Deus, pelas experiências do passado que ele tem. Então a mente subconsciente dele vai criando fortalezas que impede dele se deleitar na paternidade de Deus, porque as experiências que ele tem de paternidade são ruins. Irmãos que sofreram traições no passado, traições dentro da igreja, e que tem dificuldade de confiar nas pessoas, exatamente porque as informações que estão guardadas no seu subconsciente vai lhe protegendo para que ele não se abra mais, para que ele não tenha mais um relacionamento sadio, e aí ele vai tendo um relacionamento adoecido com a igreja. Situações do passado em que nós fomos honrados, e aí essas informações elas servem para nos manter com um espírito de altivez, de orgulho,
entendeu? Bullying que nós sofremos no passado, ou coisa que nós ouvimos dos nossos pais, e que elas vão servindo para ir moldando um comportamento de superioridade ou de inferioridade, muitas vezes. Então tudo isso precisa ser trabalhado, precisa ser observado, precisa ser analisado, para que através da palavra de Deus, que ela é viva, poderosa e eficaz, nós possamos ir mudando isso, né? Por isso que eu acho sábia a palavra, quando ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É porque quando você catequiza a palavra, quando você memoriza a palavra, você vai substituindo informações que estão na sua mente. Por isso que Davi tinha a prática de pregar para ele mesmo, e ele dava ordens à própria alma. Parece ali um homem com uma dupla personalidade, né? Uma personalidade falando com outra. Eu fico às vezes pensando assim, né, que loucura é essa de Davi? Mas na verdade Davi ali já tinha descoberto um dos poderes, né, da capacidade mental. E você vê ali o Senhor direcionando ele nesse sentido, em que ele dá ordens para ele mesmo, dá ordens para que a alma se aquiete, né, dá ordens para que a alma confie em Deus. Então, a partir do momento que nós profetizamos isso, que nós catequizamos isso, que nós trazemos isso para nós mesmos, que nós vamos repetindo isso, essa repetição, seja da leitura da palavra, ou seja de algum estudo, isso vai fazendo com que essas informações sejam trocadas, e eu vou limpando essa água suja que eu tenho dentro do meu subconsciente. Então é muito importante. E aqui eu trago um ponto que eu considero assim de extrema importância, é que na psicanálise nós entendemos que o inconsciente de uma pessoa, ele se projeta sobre outras pessoas. Isto é, aquilo que eu estou conflitando dentro de mim mesmo, eu passo a censurar nos outros. Então o mentiroso, ele sempre acha que o outro está mentindo. O desconfiado, aquele homem que desconfia das pessoas, ele sempre acha que as pessoas estão desconfiando dele. E assim segue. É porque nós estamos sempre projetando sobre as pessoas. É porque a vara em que eu estou medindo as pessoas é a mesma vara que a minha mente está usando, né, para medir a mim mesmo. Porque nós projetamos, né, as nossas fortalezas. Então eu preciso conhecer as minhas fortalezas e a partir daí descobrir que para cada coisa da vida eu tenho uma fortaleza, e elas precisam ser quebradas, e elas precisam ser derrubadas, e para isso eu preciso ter a mente de Cristo, para que a mente de Cristo se sobressaia sobre todas as outras mentes. Tá bom? Beijos no coração.